Com ele o trabalho não pode parar, não, pois ele é ficha limpa, é o candidato do povão. Primeiro eu falei pra ele que eu não ia votar em ninguém, porque a gente já está cansado de tantas mentiras. Você viu a situação das nossas ruas. Então ele não prometeu, ele fez algo pela gente, e eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais, porque eu tenho certeza que ele é do povão, e eu tenho certeza que com ele a gente não tem nada a perder, só temos a ganhar. Eli Ribeiro na cabeça. Por que eu voto em Eli Ribeiro? Porque Eli Ribeiro é um bom candidato, um bom vereador, está trazendo muito projeto aqui para dentro da gente da Agrofila, para a gente batalhar aqui dentro. Então, os outros que apareceram aqui foi somente para prometer. E é só prometendo, aí passa, pega na mão da gente e não faz nada. E já Eli Ribeiro veio, ele não prometeu, ele não falou o que ia fazer, mas está aqui na comunidade. Então vamos em frente, gente. Eu moro aqui na mata. Hoje eu estou com 81. 81? Vou fazer 81, 2 de janeiro, 4 de janeiro. Já 4 de janeiro faz 81. O povo já estou forte, ainda estou moderno, vou viver, né? Até onde eu vou. É? Tá tudo bem? Tá gostando? E a senhora vai votar em quem? Vai votar em quem? Com ele o trabalho não